A paz do Senhor, igreja. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo o livro do Gênesis, capítulo 19, versículos 15 ao 17. Enquanto você procura, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa casa pela primeira vez. Quero glorificar a Deus pela vida espiritual dessa igreja que aqui está. Fico feliz por rever algumas amigas, irmã Leide, foi através dela, no ano de 2020, eu estive em Uberlândia pela primeira vez, fiquei conhecendo a minha amiga Josi, que não vai embora, vai ficar para dormir comigo no hotel, porque eu não durmo sozinha, que eu tenho medo do escuro, estou brincando. Deixei em Belo Horizonte meu esposo, minhas duas filhas, eu tenho uma filha de 12 e uma de 3 anos, sou casada há 16 anos com meu Boaz, que está lá cuidando das meninas. Trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Paulo César Pereira, do meu pastor Laércio. Obrigada, pastores. Irmã Rutinha, que tanto eu já ouvi falar, Deus abençoe. Pastor Eliel, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Quantos encontraram? Amém. Quantos estão prontos para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Você pode se assentar dando glórias a Deus. Querida igreja, antes de chegar no texto que nós lemos, eu quero te contextualizar nele. No capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus chama um homem por nome Abrão. Esse homem, mais tarde, se tornará Abraão. No capítulo 12, Deus o chama e faz para ele promessas. No capítulo 13, nós já vemos que esse homem, Abraão, se separa de Ló, do seu sobrinho Ló, porque ele sai com Sara debaixo de uma promessa, mas houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E no capítulo 13 eles se separam. No capítulo 14 há uma guerra, e essa guerra atinge a região de Sodoma. Ló é levado cativo, e essa notícia chega até Abraão, que entra no meio dessa guerra. Ló é resgatado, e no capítulo 15, Abraão está sentado depois dessa guerra. Abraão está desgostoso, porque são muitas emoções na vida de Abraão. Abraão já saiu da terra, já separou de Ló, já construiu altares, já ouviu Deus, mas a promessa que ele espera, que é o seu filho e o filho de Sara, ainda não aconteceu. E no capítulo 15, Abraão diz: Senhor, eu não tenho ninguém, eu não tenho nenhum herdeiro, eu já sou velho, o único herdeiro que eu tenho em casa é meu mordomo Eliezer. Deus brada dos céus e fala: Abraão, não temas, eu sou o seu escudo e o seu grandíssimo galardão. Deus estava dizendo para ele: Abraão, você pode não ter conquistado muita coisa, Isaque pode até não ter sido gerado ainda, você acabou de vir de uma guerra, mas eu quero te lembrar que a sua defesa não são as armas que você conquistou, a sua defesa não é a honra que você tem nessa terra. Eu sou a sua defesa, e eu também sou o seu grandíssimo galardão. Eu sou
o seu maior presente, a sua maior conquista, a sua melhor promessa alcançada. Então não temas. Mas no capítulo 16, nasce Ismael. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E ele diz assim: eu vou fazer com você uma aliança, mas essa aliança tem dois lados. Guarda a minha aliança, guarda o meu concerto, circuncida os seus filhos para mim e se consagra para mim. Tem uma aliança com você, mas você também tem compromissos comigo. E assim Abraão fez. Os anos se passam. 24 anos desde que ele sai da sua terra, do meio da sua parentela. 24 anos desde que ele recebe a promessa. E ele está na sua casa, rotineiramente. Quando de repente alguém avisa, tem 3 visitantes diferentes debaixo dos carvalhais de Manre. Aqueles 3 visitantes não eram todos iguais. Eles eram 2 iguais e um acima deles. Abraão, então, se encontra com esses homens. 2 deles vão andando para Sodoma. Quem é que mora em Sodoma, igreja? Ló mora em Sodoma. Mas um visitante continua conversando com Abraão, dizendo: eu vim te avisar que eu visito a sua casa para prometer a Sara que chegou o tempo de gerar. Sabe por quê, Abraão? Porque eu vi você levantando altares durante esses 24 anos. Sabe por quê, Abraão? Porque ainda que você não tenha uma terra plana, uma terra fértil, eu te vi levantando altares e eu recebi. Sabe por quê, Abraão? Porque eu fiz um pacto e um concerto contigo e você me honrou independente de onde estava, de quem era. Se é no Egito, se é nas portas de Sodoma, se é com dinheiro, se é sem dinheiro, estéril ou fértil, você levantou altares para mim. O cheiro do teu altar subiu até mim. E eu vim te avisar, porque quem anda comigo, eu converso com ele, vou destruir Sodoma. É como se Deus dissesse: visito aqui, porque aqui achei altares, mas destruo lá, porque lá eu não achei altares. Visito aqui, porque aqui achei oração, mas também visito lá, porque lá achei prevaricação contra o meu nome. Abraão, eu vou destruir Sodoma. Ele diz: Senhor. Quando ele diz Senhor, o personagem se revela. Anjos não são senhores. Quem estava conversando com ele era o próprio Deus. Se houver 50 justos naquela cidade, fala para mim. O Senhor pouparia aquela cidade por amor aos 50? O Senhor disse pouparia, mas não tem 50, nem 40, nem 20. Aí Abraão disse: deixa eu me atrever a falar só mais um negocinho. E se houverem 10 justos? O Senhor pouparia aquela cidade por causa de 10 justos? Aí o Senhor disse: se houvesse 10 justos naquela cidade, eu pouparia. Só que no desenrolar da história, no capítulo 19, nós vemos que não tinham nem 10 justos. Porque a cidade não foi poupada, dantes foi condenada. O que aconteceu até chegar o dia da destruição? Lembra que no capítulo 13, Abraão estava com Ló, eles começam a brigar, Abraão entende, é tempo de separar. Ló, vem cá. Olha tudo em volta. Escolhe para que lado você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló começa a olhar. E ele vê as campinas.
Está tudo plano, está tudo verde, está habitado, não está tão escuro. Ali pode ser que ele ganhe dinheiro. Ali pode ser que os seus filhos, que as suas filhas tenham uma melhor faculdade. Ali pode ser que o acesso à internet é melhor. Ali pode ser que as suas filhas façam um bom casamento e não sofram sendo peregrinas como ele foi. Ali talvez tenha emprego não só para ele, mas também para a sua mulher. Porque ali, na verdade, é uma cidade mais desenvolvida. E a sua mulher não precisa ficar em casa tricotando nem cuidando de panela. Ela pode sair, ela pode trabalhar na feira, ela pode ser uma mulher desenvolvida. Ló olhou e Ló foi. E a Bíblia diz que Abraão ficou em lugares que são difíceis de subir. Não são fáceis de subir, não são fáceis de habitar. Lugar onde não tinha água encanada, não tinha poços cavados. Lugar onde era montanhoso, lugar que era mais difícil as ovelhas passarem. Mas Abraão disse: eu não me importo. E a Bíblia diz que Ló chegou em Sodoma e construiu tendas, mas Abraão ficou e construiu altares. A pergunta do Espírito de Deus para nós essa noite é: tenda ou altar? Tenda ou altar? Tem muitos fazedores de tendas, moradores de tendas, mas são poucos os construtores de altar. Se está doendo em você, imagina em mim, que ouvi essa palavra sozinha, pela boca do próprio Espírito, dizendo: olha Sodoma, que eu estou procurando altares em Sodoma. Não estou encontrando altares em Sodoma. Em Sodoma os homens compram, em Sodoma os homens vendem, em Sodoma Satanás monta palco, em Sodoma ele monta palco, arrasta multidões no trio elétrico, monta púlpitos satânicos e dizem: aqui o vosso Cristo será transvestido em um travesti, aqui o vossas crianças serão agora jubiladas, dizendo: elas podem ser o que elas quiserem. Em Sodoma, Satanás levanta os seus altares e diz: vem porque aqui tem dinheiro, vem porque aqui tem diversão, vem porque aqui todo mundo pode se amar do jeito que quer. Mas lá nas montanhas tem alguém que está dentro de casa, com a porta fechada, dobrou os seus joelhos e diz: não tenho, não gero, não posso, mas altar eu construo. Não desço para Sodoma, não me contamino com aquele lugar, mas altar eu edifico. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não há espaço nos nossos corações para tendas e altares. Não há espaço nos nossos corações para Sodoma e altares. Não há espaço diante da presença do Todo-Poderoso. Ele está dizendo: estou procurando profetas que estão esquecidos dentro dessa casa, estou procurando profetisas que estão esquecidas dentro dessa casa, estou procurando. Meus olhos estão procurando altares que deixaram de ser erigidos por causa dos negócios de Sodoma. Deixamos de erigir altares por causa dos negócios de Sodoma. Somos gerados num ventre santo, onde as nossas mães colocavam as mãos na barriga e diziam: Senhor é teu. Mas nós desvirtuamos o propósito quando nós levantamos tendas e dissemos: não quero, não acredito, não creio, não posso, não tenho tempo. O Senhor está dizendo: cadê altar, Abraão? Eu tenho para ti muito mais do que Ismael. Eu tenho para ti muito mais do que os genros de Sodoma. Eu tenho para ti muito mais do que os negócios de Sodoma. Cadê os altares? Não há altares em Sodoma. Em Sodoma tem dinheiro, mas em Sodoma não tem altar. Em Sodoma tem 3 faculdades, 2 doutorados, mas não tem altar. Em Sodoma tem Netflix, um dorama atrás do outro, mas não tem altar. Em Sodoma tem mulher de Potifar dizendo: te enriqueço, te coloco, te faço, te dou, coloco o anel no teu dedo, mas não tem altar. Em Sodoma tem banquete do rei Beltesazar, com os carros
sem não ter sonhado. Deus me disse sem Deus não ter dito. Mas Abraão está quieto, Abraão está calado, Abraão está cantando firme nas promessas do Senhor. Jesus, eu estou firme nas promessas do Senhor, porque não importa, a minha esposa ainda é estéril, os meus cabelos estão brancos, a face dos meus seios estão caídos, mas eu vou continuar erigindo altares. Altar atrai fogo de Deus. Altar atrai fogo de Deus. Altar é lugar difícil de subir. Altar são lugares difíceis de galgar. Altar não traz fama. Altar traz saudade. Altar traz perdas. Altar traz esconderijo. Sodoma não. Sodoma tem likes. Sodoma não. Sodoma tem mercenários. Sodoma não. Negociam por dinheiro. Sodoma não. Aí o Espírito de Deus está perguntando: está deixando se contaminar por Sodoma ou vai erigir um altar longe de lá? A igreja que vai subir no arrebatamento é uma igreja que já está fora do mundo. Certa feita alguém disse: procure a igreja onde ela está, no mundo. Procure o mundo onde ela está, na igreja. Mas há poder no sangue de Jesus. Eu não vim como teóloga, eu não vim como pregadora, eu vim como profeta de Deus, com temor na minha alma. Nessa noite, é noite de despertamento. Eu estou pregando para mulheres que enterraram o seu Deus está falando. Eu estou pregando para mulheres, não é que derrubaram o altar, enterraram o altar, enterraram junto com o luto, enterraram junto com a perda, enterraram junto com a fofoca, enterraram junto com a decepção. Senhor, guarda a minha alma de enterrar o meu altar. Enterraram no dia mau e disseram para si mesmas: altar não, viverei confortavelmente na minha santidade, mas continuarei habitando em Sodoma. Farei tendas, negociarei nas praças, estudarei minhas crianças. No final do dia vou relaxar com um balde de pipoca na mão assistindo meu dorama. Mas o Espírito de Deus está dizendo: mulher, cava essa terra podre, tira esse altar, porque hoje eu vou te arrancar de Sodoma. Tenda ou altar? Na tenda, enquanto você arma a tenda, você se mostra aos homens e se esconde, ou melhor, tenta se esconder de Deus. Mas quando você vai erigindo o altar vai te cobrindo. Você se esconde dos homens, mas se mostra a Deus. O que você tem, Abraão? Não sei. Qual o nome do seu vizinho? Não tenho. Qual é o nome da tua honra? Não tenho. Do que te chama? Me chamam de velho sem filho. O que você tem? Eu só tenho a Deus. Mas o que te importa? Não me importa nada. Me importa que eu fui chamado para erigir altares. Aonde há um altar, há um livramento do Senhor. Aonde há um altar, há um livramento do Senhor. Tem um relógio fazendo tic-tac. Tem um relógio fazendo, tem 3 minutos. Tem 5 minutos para você se consertar. Porque daqui a pouco vai ser tarde demais. Os anjos saem da presença da casa de Abraão e descem para Sodoma. Chegam lá, batem na porta. Aí os homens de Sodoma olham para aqueles homens e dizem: vamos nos deitar com eles. Mas aí Ló diz: não, vocês não podem fazer isso, toma aqui as minhas filhas. Mas a glória de Deus desce naquele lugar e o poder de Deus cega aqueles homens. Aí eles dão uma notícia: Ló, eu vim aqui te convidar para sair do meio de Sodoma, mas eu não estou fazendo nada errado aqui. Eu estou morando em Sodoma. Eu sei que eles se prostituem, eu sei que eles prevaricam contra o Senhor, eu sei que
que eles adoram ídolos. Eu sei que aqui tem homem com homem, mulher com mulher. Eu sei que eles são devedores, caluniadores, adúlteros, fofoqueiros, cachaceiros. Mas eu não. Eu mantenho a minha integridade com Deus. Mas aí os anjos disseram, você não está entendendo, Ló. Você não pode ficar aqui. Porque enquanto você está aqui, o teu altar está apagado. Eu falei que eu vim aqui como profeta. E Deus manda dizer a mulheres aqui, é tempo de voltar para dentro da tua casa. Aqui é festa da Assembleia de Deus. Aqui o Espírito Santo tem liberdade. Fala isso lá fora que o povo te apedreja. Mas Deus está falando para mulheres aqui, é tempo de voltar. Teu altar se apagou desde o dia que você saiu de dentro da tua casa. Mas o Espírito Santo está dizendo, retorna. Retorna, porque altar erigido é melhor do que dinheiro. Altar erigido é melhor do que carreira. Altar erigido, não te chamei para construir tendas, te chamei para construir altares, diz o Senhor. E tem mais. Minhas filhas estão prometidas em casamento. Eu tenho negócios na praça, tenho contratos a cumprir. Me dá um tempo. Não posso agora. Eu vou falar e eu vou repetir, porque é um fogo que queima na minha alma. Deus está dizendo chega. Deus está dizendo basta. Eu vim aqui como profeta de Deus. Deus está dizendo o tempo de se aprumar é agora. Tem pessoas que Deus já vem falando há anos, mas o Senhor está dizendo é um ultimato, mulher. É um ultimato para ti. Eu preciso te tomar pela mão hoje e dizer escapa-te. Pela tua vida de Sodoma, escapa-te. Pela tua vida, eu estou pregando para homens, eu estou pregando para pai de famílias e para jovens que o Senhor separou desde o ventre e você está insistindo que vai fazer, que vai fazer, que vai fazer. O Senhor está dizendo não. Se preciso for, eu vou fazer você perder casa, carro, habitação, mudarei a rota, mas eu, o Senhor, farei cumprir a minha palavra sobre a terra. O Espírito de Deus. Você não está entendendo. Eu preciso que você saia. Mas você não vai sair sozinho. Vai sair com a tua família. Eu preciso que você ora. Mas chega de vir para o círculo de oração, dobrar o joelho e em casa não fazer uma oração para os seus meninos, não fazer um miojo para eles. Chega, eu preciso do altar erigido lá dentro. Não é só contigo que eu tenho, porque como disse Davi, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo comigo ele estabeleceu uma aliança até 1000 gerações. Não abri teu ventre, mulher, para que você gere para Satanás. Você gerou para mim, zela pelo aquilo que eu te dei. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló. Não dorme aí, fica aí. E eu imagino que a madrugada toda Ló foi barganhar com a esposa. Ô meu bem, arruma as malas, a gente precisa sair. A gente precisa ir embora. A gente precisa tomar uma decisão dentro dessa casa. Aí ela diz, que jeito? Falta 6 meses para as meninas formar na faculdade, que jeito? Oh, lembra quando você andava com seu primo, seu Abraão lá? Eu não tinha nem... Olha o meu cabelo, que brilho. Olha minhas joias. Olha, se você for muito burro para voltar para aquela vida. Os vizinhos aqui é gente boa. Fiz amizade com a fulana. As meninas estão para casar. Tem lógico que você está me falando? Não vou, não. A mulher de Ló. Não é a mulher de Ló. A Espírito de Deus. Mulher de Ló. Não olhes para trás. Deus está falando com mulheres aqui. Deus está falando com mulheres quando você era jovenzinha. Oh Senhor, eu gosto tanto dele porque ele é de oração.
Chega meia hora mais tarde em casa, seu bico fica desse tamanho. O Espírito de Deus que não mente. O Espírito de Deus está dizendo a mulheres de Ló que precisam ser despertadas. Porque naquela ocasião viraram estátua de sal, mas hoje não. Porque há poder no sangue de Jesus. Aí os anjos chegam dizendo, versículo 15: Ló, levanta-te. Ló, se apruma. Homem, cadê os homens da casa? Não é seminário de família não, mas o Espírito Santo fala na hora que quer. Ele está dizendo, Ló, se posiciona diante da voz que você tem escutado. Está vendo o perigo iminente. Já foi anunciada a tragédia. Está vendo que esse menino está ficando horas demais dentro do quarto. Está vendo que essa menina está no telefone com não sei quem depois da meia-noite. Ló, se apruma porque eu quero dar livramento na sua casa. Se apruma, levanta, se coloca em posição de viagem. Toma a tua mulher e as tuas filhas, para que não pereças. De nada vale o diploma sem a presença. Quer ter filho médico, mas um filho ateu. De que adianta tudo isso? Eu posso falar, eu tenho 2 faculdades, eu posso falar, deixa eu pregar. E tem um irmão médico também. Conquistou tudo. Você levava o chinelinho na sacola, chegava na porta da igreja, tirava e calçava a sandália. Hoje anda de SUV, 4x4. Mas acabaram-se as lágrimas. De que adianta? A posição que te foi dada foi muito desejada e chorada, mas ela te transformou em pedra. Mas há um socorro da parte de Deus. Quando aquele menino quase morreu na UTI, tu vinha e chorava nas madrugadas. Mas agora que ele já é um homem casado, tu não lembras da presença do Espírito. Ah, o Espírito de Deus, quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, eu vou repetir, não vim como pregadora, essa noite eu vim aqui como profeta. Para que você não pereça na injustiça desse lugar. Eu sei o teu limite, Ló. Eu sei até onde você pode ir sem altar. E chegou o tempo de partir. Chegou o tempo de se posicionar. Porque senão você vai perecer. Perecer é apodrecer. Parar de funcionar, morrer. Apodrecer, parar de funcionar, morrer. Está tocando na orquestra, está regendo o conjunto, está sentando no púlpito, está no automático. Aí o Senhor está dizendo, daqui a pouco os órgãos vão entrar em falência múltipla. Eu te conheço por dentro e por fora, sem que haja uma palavra. Tu precisa de mim, diz o Senhor. Tu precisa de novo daquele fogo ardente no teu coração. Tu precisa de novo da minha presença. Lembra, tu andavas na rua e eu falava contigo. Lembra, tu dirigia o seu carro e eu falava contigo. Lembra, corria 3 quilômetros a pé para ir para o serviço, mas eu ia contigo, falando contigo. Agora você está em ponto de perecer, unha feita, cílios feitos, cabelo feito, mas em ponto de perecer. Teus filhos têm do bom e do melhor, tênis da Nike, PlayStation, aula de inglês, mas não conhecem o meu poder. Alô, eu não abro mão de você. Agora eu vim te tirar da tua tenda, porque eu quero um altar construído.
Ele, porém, demorava-se. Diante de todo o aviso do Espírito, há dois tipos de reação. Diante de todo o aviso do Espírito, não há mornidão de reação. Ou alguém se quebranta ou fica apático. Ou alguém é tocado ou fica indiferente. Porque se você endurece o teu coração, ele está duro. Mas se você deixar o Espírito Santo falar isso aqui, não tem orgulho, não tem soberba, não tem diploma que aguenta a voz do Espírito. Então, ou o teu coração está endurecido diante do aviso, ou está quebrantado. E Ló demorava-se. Os anjos avisavam e havia uma apatia enorme no coração daquele homem. As bolas de fogo no céu preparadas para descer. O Senhor de pé do seu trono dizendo: eu estou pronto para destruir Sodoma, porque eu não achei nenhum altar, eu não achei nem 10 justos, mas eu estou pronto para livrar Ló, porque eu estou com saudade da voz de Ló. Porque eu escolhi a família de Ló, porque eu escolhi a casa de Ló. As suas filhas, a sua mulher não me conhecem, mas eu conheço a voz de Ló. Não abrirei mão de uma descendência, não abrirei mão de uma geração, não abrirei mão, diz o Senhor. Agora, aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram para fora da cidade. O Senhor arrastou. Ele deixou fazer a mala. Ele deixou organizar o planner. Ele deixou mandar fazer a agenda personalizada. Ele deixou comprar tapete bonito para o quarto da oração. Mas nada aconteceu. Aí o Senhor pegou pela mão. Quem está assustado com a palavra, leia a Bíblia, porque é evangelho que se prega hoje em dia, dizendo, quem não suporta o processo do propósito, isso não é evangelho, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que o reino dos céus é ganhado à força, e nós não temos mais tempo. O tempo está esgotando, o tempo está acabando. Nós temos 2 escolhas, vida ou morte. Obedecer ou perecer em Sodoma. E eu quero pedir para as mães que estão aqui, pastor, com a sua permissão, tragam os adolescentes amanhã. Tragam os jovens amanhã. Tragam aqueles que não são batizados com o Espírito Santo e com fogo. E entrem em jejum pela manhã. Porque grandes coisas fará o Senhor no meio de vós. Agora, os anjos pegam ele pela mão. Ficou tudo para trás. Tenda, carro, roupa, joia, contrato de casamento. Os genros não foram. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe altar sem perda. Tem muita gente que deixou de erigir altares, porque toda vez que erige um altar, perde muita coisa. Não existe altar sem perdas. Existe altar diante de muitas perdas. Ele perde tudo. E o anjo brada: Ló,
tem um direcionamento para você. E esse direcionamento é o seguinte: escapa-te por tua vida. O que é que vale mais? Os teus bens, tua vida secular, ou a tua vida? A minha vida. Não olhes para trás, sem lamento do que ficou, sem lamento do que vai ficar, sem lamento do que vais perder, sem lamento, só dando glórias, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Poderia eu ter sido médica, mas o Senhor me tirou da faculdade depois de um ano de estudo. Poderia ter eu sido nutricionista, mas o Senhor interditou o meu diploma. Quanta coisa eu perdi. Um dia em casa não tinha luz, outro dia não tinha água. Eu olhava para o diploma e dizia: por que eu podia estar com o bolso cheio de dinheiro? Assim foi com um homem chamado Moisés. Porque eu poderia ser um príncipe, mas eu perdi o palácio. E tem 40 anos que eu estou esquecido. Mas um dia ele subiu no monte chamado Horebe. Não existe altar sem dificuldade de subida. E ele viu uma sarça que ardia e não se consumia. Veja bem, ele era príncipe e depois pastor de ovelhas. Mas o que aconteceu no Horebe? Virei-me para lá, para ver mais de perto aquela visão. Aí uma voz bradou de dentro da sarça e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés. O lugar que você pisa é terra santa. Todas as vezes que o Senhor nos faz perder e nos leva para um altar, Ele acende um fogo nele. Deixa eu repetir: todas as vezes que Deus nos faz perder, Ele nos faz erigir um altar e acende um fogo nele. Elias, onde você está? Eu já perdi tudo. Eu estou lá na casa de Nana Fenícia, na cidade chamada Sarepta, na casa de uma viúva. Já fui alimentado por corvos, mas agora eu estou sendo alimentado por uma viúva, porque até o querite secou. Elias mostra a Israel: erige um altar no Carmelo. Eu já perdi tudo mesmo, né, Deus? Já perdi minha dignidade. Eu não tenho família, eu não tenho pão, eu não tenho carne, eu não tenho nada, eu só tenho uma capa. Erige lá. Faça uma oração. Aí Elias disse: se tu és Deus, manda fogo nesse altar. Mostra para toda essa gente que o Senhor é Deus em Israel. O fogo lambeu a água, consumiu a oferta. O fogo que desceu do alto. Todas as pessoas diziam: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Agora Moisés está num altar. Esse altar se chama Horebe. Ele está lá, a sarça está ardendo. E ele está indo todas as vezes que Deus te tira tudo, ele erige um altar e coloca fogo nele. Só que o fogo, ele tem outro poder. O fogo, ele tem outra propriedade. Tá bom, Senhor, tirei as sandálias. Moisés, eu te escolhi. Moisés, eu te escolhi. Todo altar erigido com fogo culmina em chamado. Todo altar erigido com fogo deságua no chamado. Ele chegou para ver a glória e recebeu um chamado. Ele se aproximou para sentir a glória e recebeu um chamado. Aí você vai e analisa: chamado, presença, vale muito mais que diploma, do que dinheiro, do que honra, do que filho, do que casamento. Seja lá o que for, eu abro mão daquilo que precisar abrir para ti, Jesus. E os
anjos estão pegando ele pela mão, dizendo: corre, você vai agora para o monte. Ah, que ironia. Ele não queria Campinas, agora ele está sendo convidado a ir para o monte pelo próprio Deus. Ele não queria Campina, mas Deus está dizendo: não, para habitar na minha presença são lugares áridos, difíceis, é lugar que ninguém quer habitar, é lugar que ninguém quer andar junto, é lugar que ninguém quer morar, mas ali é lugar de construção de altares. Ló, vai para o monte. Aí Ló disse: não vou não, para o monte eu não quero ir não. Deixa eu ir para uma cidade pequenininha chamada Zoar. Eu prefiro ficar cômodo em um lugarzinho escondido do que ter que levantar um altar para o Senhor. O anjo diz: não tem problema, vai para Zoar. Mas Deus abriu mão do monte? Não. Milhares de anos depois, numa sexta-feira, era quase 9 horas da manhã, o Filho de Deus subia ao monte. O seu altar não era de pedras, era de madeira. Ele foi crucificado entre 2 ladrões e levantado. O Filho de Deus subiu o monte. O Filho de Deus foi a oferta e o sacrifício. Foi o sumo sacerdote e foi a oferta. Ele se entregou. Agora, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dado um grande brado esse de vitória, expirou. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o Espírito de Deus convidou a todo homem, a toda mulher, crianças, jovens e velhos, grandes e pequenos, ricos e pobres, judeu e grego, escravo e livre: entra aqui na minha presença. Entra aqui. Você não precisa mais fazer altar de pedras. Você não precisa mais lavrar pedras. O teu altar é diante de mim. Agora o fogo não se acende fora. O fogo se acende dentro. O fogo não se acende diante de você, se acende em você. E onde há fogo, há visitação do Espírito. E onde há visitação do Espírito, há chamado. E onde há chamado, há posicionamento. Aonde há posicionamento, há livramento. Aonde há livramento, há manifestação da graça. Aonde há manifestação da graça, há poder do Espírito. Onde estão os profetas de Deus? Que estão preocupados demais com Sodoma, para entrar para dentro do quarto e orar. Onde estão as profetisas de Deus, que estão preocupados demais com os embaraços da vida, para se entregar totalmente ao seu Senhor? Onde estão as mães Joquebedes, que diz: não importa, o Nilo não vai levar o meu bebezinho, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Ainda que eu tenha que fazer betume, ainda que eu tenha que coiser cestinho, levar ele lá, ele está nas tuas mãos, Jesus. Ele está nas tuas mãos, Jesus. Tenda, oh altar, o tempo está acabando.
tenda ou altar, a trombeta soará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que tivermos vivos, seremos transformados e encontraremos com Ele juntamente nas nuvens. Homem, olha para cá. Homem, eu fiz uma aliança com a tua casa, homem. Porque tu acha que a aliança foi quebrada, homem? Se posiciona hoje, porque eu visito a tua casa e a tua descendência, homem. Porque que tu acha? E as coisas não são para ser levadas de qualquer maneira, como vento para lá e para cá. Porque se tu quiseres, te darei a autoridade como pedistes, para expulsar demônios e para curar enfermos, como tu pedistes. Mas eu preciso que a tua casa esteja posicionada, porque eu tenho aliança não só. O Espírito de Deus está perguntando à igreja aqui presente essa noite: faça uma escolha hoje. Tem coragem de beber água do Querite? Tem coragem de ser sustentado por corvos? Tem coragem de deixar a tenda? Há livramento preparado para a tua casa, mulher. Mas a tenda vai ter que ser fechada, ó Senhor. A negociação nas praças vai ter que acabar. Alguns ídolos terão que ser sacrificados. Terão que ser queimados. Arrependimento precisa estar em nossos corações. Deus não usa ninguém pela metade. Deus não quer famílias pela metade. O Senhor quer batizar as nossas crianças com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor quer incendiar os nossos jovens com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor quer preparar casamentos diante de livramento. Livramento. Olha o Senhor gritando livramento. Olha o Senhor gritando livramento. Tem livramento. Espírito de Deus. Eu vejo laços, cordas muito grossas sendo cortadas pelo facão celestial. E o Senhor está dizendo: livramento eu dou a essa casa para os que me querem ouvir. Livramento dou a essa casa para os que me querem buscar. Livramento dou, mas o tempo está esgotando. Há dois caminhos, diz o Senhor. Nos próximos dias, livramento, ou nos próximos dias, cova aberta. Espírito de Deus, há dois caminhos, diz o Senhor. Nos próximos dias, aliança firmada, dons espirituais ou puxão de Deus. O Senhor deu um ultimato neste tempo para essa cidade, para essa casa. É tempo de arrependimento. É tempo de altares voltarem a ser erigidos. É tempo de lágrimas. Mas eu não consigo orar. Tem muito tempo que eu não consigo buscar. O Espírito Santo está dizendo: joelho, joelho, cronômetro rodando e joelho, cronômetro rodando e joelho. Não consigo orar, não consigo concentrar. Jejum, jejum de pão e água, jejum de celular, jejum de reclamação, jejum de palavras profanas. O Senhor está dizendo: com santidade convém a essa casa. Santidade convém a essa casa. Santidade convém a essa casa. O Senhor está dizendo: quer ver seu ministério pegar fogo de novo? Você quer ver seu ministério pegar fogo de novo? Não é tarde, porque você quer ver de novo. Aí olha para os jovens e diz: a culpa é dos jovens. O Espírito Santo está dizendo: e quanto tempo você não orar? Espírito Santo, guarda a minha vida. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não busca? Santidade convém à minha casa. Arabacei, me andai, andei, canto. Andai, assei, me andai, canto e assai. Andai, canto e assei, me andai, arabacei, me andai, canto e assai. Andai, canto e assei, me andai. Araço, me andei, andai. Andai, canto e assei,
Adai cantuiasse, biandei cantuiasse. Adai cantuiasse, biandasse. Adai cantuiasse. Você que está de pé, cutuca essa jovem que está aí, essa moça que está aí sentada com a Bíblia na mão, de azul. Essa primeira moça. Há um planejamento na eternidade para a tua vida. O Senhor está dizendo: teus planos vetarei. Se entrega na minha presença, diz o Senhor. Porque depois de um tempo de sofrimento te levantarei. Espírito de Deus. É tempo de fogo. Os profetas de Baal estão gritando, dizendo: aonde está a igreja dos crentes? Aonde está o Deus dos crentes? Os profetas de Baal estão gritando, dizendo: olha, sacrificamos aos nossos deuses. Quantos adolescentes com braços cortados, mutilados. Estava vindo para cá, encontrei com uma jovem no aeroporto. Ela disse: o que você está indo fazer? Eu disse: estou indo pregar o evangelho. Ela disse: fui crente, mas hoje eu sou um bandista, porque eu nunca entendi nada. Porque há um espírito maligno de apatia nos ouvidos das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Há um espírito de apatia nos corações desses meninos que não largam o celular um minuto nesse culto. É tempo de é tempo de resgate. Eu desci para livrar. Eu desci na terra para livrar, diz o Senhor. Os profetas de Baal estão gritando do lado de lá. Já ligaram? Já viram o carnaval? Quantos milhões de jovens atrás de um trio elétrico? Temos que suar a camisa, parcelar em 15 vezes para os nossos jovens ir para um retiro espiritual. Quando chega lá, fica de bico, com o celular na mão. E Satanás está gritando de lá: cadê o vosso Deus? Cadê? Apresenta para mim o vosso Deus, que é Deus de fogo. Aí Deus está dizendo: eu estou aqui, assentado num alto e sublime trono. Onde estão os profetas? Onde estão os altares erigidos? Onde estão os joelhos? É noite de resgate. Deus está resgatando corações de mulheres aqui essa noite. É noite de resgate. Resgate tu, resgate a tua casa. Resgate tu, resgate a tua casa. Resgate tu, resgate da tua casa. Resgate teu, resgate desses filhos. Resgate teu, resgate desse ministério. Resgate teu, resgate do casamento. Resgate. Ah não, Baal, daqui a pouco você vai ver. O meu Deus está mandando fogo do céu. E todo mundo vai ter que ver que só há um Deus em Israel. O meu Deus, Ele está botando fogo do céu. Mas para isso, altar erigido. Para isso, água na lenha. Para isso, sacrifício dentro do altar. Ah, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ah, se meu povo é tanto psicólogo. Eu não sou contra a psicologia, nem a psiquiatria, pelo contrário. Mas nunca precisou-se tanto de psicólogos para as nossas crianças. Por quê? Porque estão enfiadas no celular. Estão enfiadas nas coisas que não são de Deus. E Deus, Ele não divide a sua atenção. Não ameis o mundo. A Bíblia é clara. Ah, Senhor, mas eu posso ficar confortável no mundo e sentir a tua presença? Não. Não ameis o mundo. E nem o que no mundo há, o que é amor. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aí o Senhor está dizendo: eu estou a ponto de descer com línguas estranhas nessas crianças. Eu estou a ponto. Eu quero desenrolar mistérios na igreja. Eu quero curar as vossas casas. Eu quero curar os vossos casamentos. Eu quero
Só falta ver sinal de fumaça subindo, subindo. Aí cantamos: se eu não te ouvir, eu morro. Aí o Senhor vem falar. Madrugada, como cantava Ludmila Febre, alta madrugada vai, já estou cansada, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansada, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, ao Espírito Santo chamando, me chamando, me chamando. É noite que Ele está chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao seu encontro, Senhor. Vou correndo ao seu encontro. Já estou indo ao seu encontro, Senhor. Vou correndo ao seu encontro, nem que seja para ficarmos, nem que seja tão somente para poder ouvir. Nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Ai, quanto tempo você não fica a sós com Jesus? Quanto tempo na hora que você acorda, seu primeiro contato é o WhatsApp? O Senhor está dizendo: eu estou com saudade. Todas as promessas que eu te fiz estão de pé. Todo poder conquistado na cruz, Satanás não tomou da igreja. As armas da nossa milícia, filha, não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Tem um encontro marcado com casas, diz o Senhor. Tem encontro de livramento, mas eu preciso ter uma palestra face a face com Ló. Eu quero chamar Ló para dentro do quarto, olhar para ele e dizer: senta aqui. Eu quero ficar em silêncio com você por pelo menos 1 hora. Senta aqui. Eu quero tocar o seu, eu não quero falar, eu quero só tocar a tua alma, sarando, curando, santificando, quebrantando, fazendo você se sentir viva. Eu não te quero à base de remédio, dopada em cima de uma cama. Eu quero você cheia, mulher. Adore o Espírito de Deus por 1 minuto, dizendo: vem, visita este lugar, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Conversa com o Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, que haja barulho de línguas estranhas neste lugar, que desce como fogo,
Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei. Seja adorado neste lugar, ao Deus da minha vida. É noite de reconciliação de crente com Deus, de crente com o Espírito que me compreendeu. O Espírito Santo está abraçando mulheres aqui sem nenhuma explicação. Eu navegarei. É noite de reconciliação com o Espírito no oceano do Espírito Santo. E ali adorarei. Se há muito tempo você não fala em línguas estranhas, esse é o momento. Ao Deus do meu amor. Então abraça essa igreja, Espírito de Deus. Espírito, Espírito, sela essa festa com a sua presença, que desce como fogo, 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 fogo. Vem como em Pentecoste. Olha que delícia a presença de Jesus. E enche-me de novo. Eu não troco essa presença por nada. Espírito, Espírito, enche esses obreiros, enche esses irmãos, enche lá atrás, Jesus, que desce como fogo, 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 fogo. Ah, o toque do Espírito. Eu quero construir altar. Eu não quero tenda, eu quero altar. Eu quero fogo do Espírito de Deus. Cura, Senhor, corações que estão angustiados aqui nessa noite. Ah, é noite de cura, é noite de reconciliação. Sinta o ardor do teu chamado que há muito tempo foi abandonado. É tempo de desenterrar o altar. Essa igreja será conhecida como polo de avivamento. Deus abençoe.